Oi, viajantes da vida! Você já ouviu aquela frase clássica? As palavras convencem, os exemplos arrastam. Pois bem, nessa nossa viagem de hoje, nós vamos fazer uma reflexão que é muito introspectiva até, para o nosso meio da divulgação da doutrina espírita e sobre como fazer a divulgação dessa mensagem. Então, enquanto roda a vinheta, você já aproveita e se inscreve aí no canal, pode deixar o like agora se quiser, acione o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e, se achar legal, comente aí embaixo, diga como o nosso trabalho está chegando até você. Desde já, obrigado e boa viagem! Queridos irmãos, queridas irmãs da família espírita, você, meu amigo, minha amiga, que não é espírita, mas está curioso para entender o que esse ditado tão antigo, não é? As palavras convencem, os exemplos arrastam, está funcionando aqui como tema dessa nossa palestra de hoje, desse nosso estudo de hoje. É porque eu estive refletindo, observando e também, né, claro, naqueles momentos em que a gente se permite o lazer, acompanhando uma série dessas canais de streaming que retrata um Jesus tão humano, um Jesus tão parceiro dos seus escolhidos, dos seus discípulos, que a gente fica encantado. Claro que não é a história de Jesus, porque não há documentos historiográficos que respaldem aquilo ali, aquelas licenças poéticas que o ator, que o diretor fazem. Mas que é muito gostoso para nós espíritas assistirmos a uma série em que Jesus aparece tão humano, em que Jesus aparece, de certa forma, brincando, fazendo piada com os seus discípulos, aproxima de nós, dá um quentinho no coração. E nessa série, houve um momento, já no finalzinho ali da 4ª temporada, em que a gente observa, claro, uma conversa que não está em nenhum texto do Evangelho, mas que pode ter acontecido, de Jesus com sua mãe, Maria de Nazaré. E ele estava um tanto chateado, um tanto preocupado, de que ele falava, de que ele ensinava, de que ele explicava a lei de Deus, de que ele falava a respeito da sua missão, e os discípulos não entendiam. E os discípulos não conseguiam compreender de jeito nenhum. E aí eu achei tão lindo, tão gostoso, olha assim, como é que o seu pai José, lá na carpintaria, ensinou você a fazer uma determinada peça torneada que misturava madeiras. Aí ele parou para pensar. Era exatamente isso. Ela pergunta, ele ficou dizendo para você como é que fazia? Dizendo para você como é que pegava a ferramenta, como é que usava de tal maneira? Ou ele pôs as mãos dele sobre as suas mãos pequeninas e foi mostrando, fazendo junto com você aquela peça que parecia tão difícil. E aí, ó, deu esse clique. Gente, é claro que ali é simbólico, mas assim, até Jesus precisou perceber que muito discurso, muita fala, pode às vezes não atender à expectativa do educador, que é de educar, de fazer com que uma mensagem seja alcançada. Então é necessário, muito frequentemente, mais frequentemente do que algumas pessoas gostariam, que nós vivamos o ensino que nós damos. E isso aparece no Evangelho. Essa parte aparece. Jesus ensina vivendo. Jesus ensina realizando. É como se ele, agora fazendo analogia ali com The Chosen, né, pegasse as nossas mãozinhas, ainda pequeninas, infantis e trêmulas, e fizesse conosco o bem, o movimento de transformação que ele veio nos ensinar. E aí, lógico, isso dá todo o respaldo, todo o conteúdo ao título do nosso estudo. As palavras convencem, e há oradores que são brilhantes, e há pessoas que têm uma fala convincente até para convencer os outros a fazer coisa errada. Tem um monte de gente que tem uma lábia, mas uma lábia convincente faz a gente acreditar que o ruim é bom e que o bom é ruim. Eles conseguem. Principalmente aquelas pessoas que não têm o hábito de pensar antes, de refletir antes e que vão absorvendo, como a gente vê nas redes sociais, vão absorvendo o discurso dos outros como se fosse seu
e agindo daquela forma. Então sim, as palavras convencem, mas só os exemplos é que são capazes de consolidar o ensinamento. Porque aí, segundo o dito popular, os exemplos as arrastam para o bem e para o mal também, tá, gente? Para o bem e para o mal. Se você está numa manifestação, vai pleitear melhor justiça, mais igualdade social, e alguém pega uma pedra e joga numa vidraça, um monte de gente faz igual. E isso tem a ver com a solicitação, com a manifestação? Claro que não. Mas também há o exemplo do bem, que arrasta, que leva outras pessoas a se sentirem empolgadas e, mais importante, que leva muitos de nós a não nos sentirmos sozinhos. Porque de vez em quando, gente, a ideia de fazer o bem dá um cansaço, faz as pessoas se sentirem assim sozinhas. Será que só eu que estou tentando? Porque a gente não tem o hábito, até porque não é muito divulgado nos meios de comunicação, a gente não tem o hábito de perceber o bem que está florescendo em volta da gente. Porque nós somos massacrados dia após dia, hora após hora, noticiário após noticiário, com os piores exemplos e com as piores notícias. E até as boas notícias são apresentadas como tendo segundas intenções. Então a gente acaba acostumando muito mais com o lado mal da vida do que com o lado bom. E aí quem quer seguir o lado bom sente cansaço. Sente aquela sensação assim, mas eu estou sozinho, eu estou remando nesse oceano de maldades, querendo fazer o bem. Calma lá, não está não. E essa é uma questão interessante. E aí muitos acham que estão fazendo muito bem, divulgando, fazendo palestras. Isso é muito útil. Há um texto atribuído ao Emmanuel que diz que a melhor caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. Sim, mas como divulgar? Nenhum de nós vai divergir de que divulgar boas mensagens, divulgar o Evangelho, divulgar a doutrina consoladora do Espiritismo é muito bom. A questão que se levanta aqui agora, que nós podemos fazer essa reflexão sem ditar regra para ninguém, mas pensando muito em mim mesmo, na forma como tenho feito essa divulgação, é qual é o método utilizado. De que maneira isso vai chegar? Porque é lógico, quanto mais nós divulgarmos boas ideias, mais gente pode alcançá-la. Mas como é que essas pessoas vão perceber a aplicação dessas boas ideias? Aí há um texto muito interessante do nosso Emmanuel, claro, aqui no livro Fonte Viva, que a gente já usou lá nas nossas palestras no Espiritismo.net, por isso que eu estou trazendo aqui para o canal hoje, mas que ele é bastante legal da gente refletir sobre o nosso trabalho como divulgadores da doutrina espírita, o nosso trabalho como divulgadores, divulgadoras da mensagem do Evangelho. Porque muito frequentemente a gente acha que é legal você pegar um auditório com 500 pessoas, fazer uma palestra de 1h30, 2 horas que emociona, que faz chorar, que faz as criaturas saírem dali todas abraçadas. Isso é muito legal. Mas algumas vezes, aquela conversa de 15 minutos com uma pessoa que estava pensando muito negativamente a respeito da sua própria vida, e que a partir do nosso contato, do nosso carinho, do nosso olhar individualizado, generoso, faz mais efeito na vida daquela pessoa do que se ela assistisse 10, 100 palestras de 2 horas emocionantes para 500 pessoas. Então a gente tem que ter muito cuidado. Como nós estamos divulgando a doutrina? Já várias vezes aqui no canal a gente comentou da necessidade de nós sermos livros vivos, em que as pessoas possam ler em nós a mensagem do Evangelho. Pois é, então agora tem uma palestra em que essa proposta de sermos livros vivos, ou seja, do exemplo que arrasta, que mostra a mensagem tanto do Evangelho quanto da doutrina para as pessoas, na prática. E aí isso é muito desafiador, porque muitos de nós ainda não conseguimos praticar, ainda não conseguimos vivenciar aquilo que nós ensinamos lá do alto da tribuna. E aí, como eu ia dizendo, o Emmanuel, aqui nesse capítulo 81 do Fonte Viva, que ele intitulou assim, A Candeia Viva, que parece não ter nada a ver com o nosso assunto, né? Candeia, para quem não sabe,
na época de Jesus e até em épocas mais remotas em que a eletricidade não era, a distribuição nas redes elétricas não era uma coisa muito constante, era um lampião. Era uma lamparina que usava óleo, tinha um pavio com óleo, parecida com aquela do Aladim, né? A lâmpada maravilhosa. Pois é, era assim. Você colocava óleo ali dentro do binho, do biquinho saía um pavio e esse pavio era aceso e o óleo ia queimando, né, e gerando uma luzinha, que era uma luzinha de nada, que era uma lamparinazinha mesmo. Então candeia é essa lamparina. E aí o Emmanuel faz uma referência em que nós sejamos candeias vivas. Mas em que sentido? Aí a gente já começa analisando o título. O que o Emmanuel está propondo com isso? Bom, qual é a finalidade da candeia? A finalidade da candeia é produzir luz. E Maurício, mas lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, o Kardec também tem um título assim, né? A candeia debaixo do alqueire. Não tem um estudo sem? Tem, a gente vai até tocar nele. Fica calmo aí que a gente vai chegar lá. Mas eu estou pensando aqui nesse título agora, assim. A ideia é fazer luz. O objetivo de uma candeia é fazer luz. É aclarar a mente das pessoas, é permitir que um conhecimento seja percebido. Porque uma coisa é o seguinte, as leis da natureza estão todas aí. Os conhecimentos da lei divina estão todos à nossa disposição. O que nos falta é luz para ver. E o que nos falta é vontade para viver os ensinamentos, viver as leis da natureza. Olha como as coisas vão surgindo aqui enquanto a gente está fazendo o material. Por mais que prepare o roteiro, que bom que venha alguma inspiração. Mas lá na questão 614 do Livro dos Espíritos, tem a ideia de que a lei natural é a lei divina. E aí uma observação dos amigos espirituais. E o ser só é infeliz quando dela se afasta. Ou seja, quando a gente deixa de viver a lei divina, a infelicidade vem. Então, o estado de infelicidade que nós estamos, o estado de sofrimento que o mundo se encontra, tem muito a ver com o desvio das leis divinas. Basta perceber, quando nós estamos gravando aqui esse vídeo, era mais ou menos aquela época em que se recordava as enchentes no Rio Grande do Sul, no ano de 2024. Pois é, então basta a gente perceber o seguinte, o quanto o nosso desrespeito às leis da natureza agora está se revertendo para nós em diminuição da produção de alimentos, eventos climáticos extremos, e muitas pessoas acham que não tem responsabilidade sobre isso. Todos nós temos. Todos nós podemos fazer uma partezinha, ainda que pequenininha, para que a situação fique melhor, ou para que a situação, pelo menos, não piore, não fique pior. Então aqui, pensando na história de candeia, em fazer luz, a gente começa a perceber o que o Emmanuel foi fazer. E ele foi buscar, olha só que coisa linda, gente. Toda vez que Emmanuel escolhe um texto que está dentro do Sermão do Monte, se normalmente eu já analiso o material do Emmanuel com imenso carinho, com imensa atenção, mas quando ele vai no Sermão do Monte, quando ele vai buscar inspiração naquele momento mais singular, o primeiro discurso público de Jesus, a primeira apresentação da sua doutrina, está ali, no Evangelho de Mateus, em 3 capítulos do Evangelho de Mateus, está lá. A proposta, a base, o arcabouço da doutrina de Jesus está ali. E aí a gente pensa assim, esse material tem que ser alguma coisa muito boa. E a Kardec fez a mesma coisa que a gente, tá? Ele foi buscar um pedacinho de Mateus, um pedacinho de Lucas, eu também fui buscar um pedacinho de Mateus, um pedacinho de Lucas, para a gente poder entender aqui o contexto do texto do seu Emmanuel. Tá? E a ideia é exatamente essa. O Emmanuel pinçou um pedacinho do versículo 15 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus para colocar aqui, ó, no capítulo 81 do Fonte Viva, a candeia viva. E aí o Emmanuel diz mais ou menos o seguinte, o versículo. Ninguém acende a candeia e a coloca debaixo do módio, um cesto, mas no velador. E assim alumia a todos os que estão na casa. Isso é o texto que está aqui no capítulo 81. É um pedacinho. Mas esse versículo ele tem para nós coisas mais relevantes. E aí eu pensei, gente, mas de onde é que o Emmanuel tirou isso? De onde é que veio isso? Mas deixa ver. Por que ele tirou isso? Por que ele vai chamar a atenção? E quando ele vai falar de divulgação doutrinária, quando ele vai falar de divulgação da mensagem, ele começa com esse alerta de Jesus. Porque Kardec usou esse alerta de Jesus para dizer que as coisas não ficariam mais ocultas.
que os conhecimentos seriam revelados ou seriam generalizados. Mas espera aí, cuidado para a gente não entender errado de que tem que ser generalizado para qualquer um. Olha que coisa interessante, aqui mesmo, nesse versículo que Emmanuel pensou. As últimas palavras, tá? Vejam todos os que estão na casa. Quem está na rua não está vendo. Não, só fazendo uma analogia aqui, entre o dentro da casa, seria aquele ambiente mais controlado, seria aquele ambiente mais restrito. A casa não é frequentada pela população inteira. A casa é frequentada pelos familiares, a casa é frequentada pelos amigos, por pessoas que, de certa maneira, compartilham ideias e sentimentos. Então, acender a luz para aqueles que estão na casa é apresentar para aqueles que já compartilham essa afinidade. Não adianta a gente ficar imaginando que tem que ir lá na casa do vizinho acender a luz dele. A gente tem que acender a luz dentro da nossa casa. E aí fazer com que isso seja acessível a todos os que estão na casa. Mas lá no Sermão do Monte, como é que apareceu essa frasezinha aí? De onde é que ela veio? Essa é uma questão que a gente sempre pergunta. Antes disso, olha o que o Emmanuel vai fazer com aquela frasezinha ali, com aquela ideia de que acender a candeia, não colocar debaixo do cesto, colocar no velador para que todos que estão na casa possam ver a luz, possam perceber o que está acontecendo ali em volta. Porque acender a luz não muda o ambiente, né? Ajuda a gente a não tropeçar nas coisas que estão ali como obstáculos no ambiente que a gente está vivendo. Mas o Emmanuel chama atenção para essa ideia, porque muitos de nós dizem, não, eu tenho que acender a luz, eu tenho que acender a luz, eu tenho que divulgar mensagem, eu vou viajar o país inteiro fazendo palestra, eu vou montar um canal na internet para fazer palestra. Vocês não estão aqui por causa disso? Achando que a gente montou um canal inteiro para fazer palestra? Tem esse objetivo, divulgar a mensagem. É um jeito de divulgar a mensagem. Mas quando eu estou lá na sala de aula, conversando com um aluno, com uma aluna, que estão passando por dificuldades, e de certa maneira alimentando a autoestima, reorientando a forma de estudar, eu também estou passando a mensagem do Evangelho, estou passando a mensagem da doutrina espírita. Como médico, quando está cuidando bem de um paciente, como enfermeira, quando está cuidando bem de um paciente, como qualquer outro trabalhador na sua área, fazendo bem o seu trabalho também é uma forma viva de divulgar a mensagem de amor que norteia o trabalho daquela área. Porque nenhum trabalho, porque é assim que os espíritos classificam, né? Somente as ocupações úteis são trabalho. Algumas podem ser úteis e remuneradas, outras serão úteis e não remuneradas, e serão trabalho. O que não acontece de ser trabalho é aquilo que não é útil. Isso a gente mesmo tendo din-din, mesmo tendo remuneração, não pode ser considerado trabalho. Normalmente é trambique mesmo. Mas voltando aqui a essa ideia, da frase que está ali, de acender a candeia, de fazer com que essa candeia, né, ela ilumine os que estão na casa, o que Emmanuel pensa? O que ele propõe para nós? E aí é muito interessante a gente ver esse começo da mensagem que está aqui no capítulo 81. Olha só, muitos aprendizes interpretaram semelhantes palavras do mestre como apelo à pregação sistemática e desvairaram-se através de veementes discursos em toda parte. Outros admitiram que o Senhor lhes impunha a obrigação de violentar os vizinhos, através de propaganda compulsória da crença, segundo o ponto de vista que lhes é particular. Eu paro até aqui nesse começo para a gente refletir sobre duas coisas importantes. Mas não tem essa ideia de que muitas pessoas acham que tem que pregar a mensagem, levar a mensagem, bota um caixote na feira, sobe no caixote, começa a falar de Jesus, fazendo pregação para quem não está nem interessado, né? Impondo. Eu me lembro ainda do meu tempo de infância, infância mesmo, que já vai muito tempo isso, vai muito tempo essa infância. Mas na rua vizinha à rua que eu morava, na minha época de infância, havia uma igreja pentecostal. E uma igreja dessas pentecostais tradicionais, mas ela tinha um alto-falante. Era muito engraçado que, na minha memória, sempre aquele cone grande, né, com um canudinho mais cônico no meio invertido, de onde saía. E eles ligavam aquele alto-falante altíssimo durante os cultos. Então, se ouvia dentro da igreja, mas também se ouvia na vizinhança inteira. E olha que assim, era a rua de cima, não era a rua que eu morava. E o barulho chegava lá na janela da nossa casa. Só que do lado dessa igreja,
tinha uma criatura que já estava passando por algumas dificuldades, tinha transtornos mentais e mexeu, gente. O indivíduo dava um surto, ele subia lá, ele derrubava o alto-falante, ele quebrava o beiral da igreja todo porque ele não aguentava o barulho, porque era vizinho da casa dele. Então isso aconteceu mais de uma vez, ao ponto da ambulância de hospício vir buscar, tirar o indivíduo lá de cima, né, com camisa de força, porque ele surtava e a coisa que ele fazia em primeiro lugar era quebrar o alto-falante e quebrar o beiral da igreja. Por quê? Porque ele se sentia incomodado. Gente, lembra do versículo que Jesus diz acender a candeia para iluminar os que estão na casa? Não é os que estão fora. Então o Emmanuel chama a atenção porque acontece às vezes com a gente, conosco espíritas. Não, eu sou um divulgador da doutrina, eu sou palestrante espírita, né? Eu sou palestrante espírita internacional. Não tem vantagem nenhuma de ser palestrante espírita internacional, porque fora do Brasil se conhece menos espiritismo do que no Brasil. Então falar uma pataquada lá fora vai passar batida, as pessoas não vão nem perceber. E falar uma bobagem aqui dentro vai ter sempre alguém lá na plateia para dizer assim, não é bem assim que está na doutrina não, seu palestrante, você não estudou direito. Isso pode acontecer com muita frequência. E acha que a vida é isso, é ser palestrante, é ser divulgador. Será mesmo? Será isso que está sendo pedido para nós? Pior ainda, é querer converter os outros, não é? Eu tenho que trazer os outros para a minha forma de pensar. Eu tenho que, como ele diz ali, violentar os vizinhos através da propaganda compulsória. Faz isso não. A gente fica chato quando só fica querendo convencer os outros de que a nossa forma de pensar, que a doutrina que nós abraçamos, que os ideais que nós temos são os melhores, os perfeitos, os inigualáveis. Não são, minha gente. Não são. Então o Emmanuel já começa aqui, ó. Isso aqui é uma advertência para nós, divulgadores da doutrina espírita. Vamos olhar para o nosso quintal. Isso serve para divulgador de qualquer doutrina, até de doutrinas científicas. Mas isso, para nós, trabalhadores da doutrina espírita, eu estou falando aqui, pode ter algum palestrante novato, pode ter alguém que está querendo trabalhar na tribuna, tome isso como uma advertência muito importante do Emmanuel. Não ache que divulgar a doutrina espírita é sair por aí fazendo pregação sistemática. Em qualquer lugar que vai, começa a falar de espiritismo. Está numa roda de conversas comendo pizza com um amigo, tem que fazer pregação doutrinária. Se alguém lhe perguntar como é que é lá no seu centro, qual é o trabalho que você desenvolve, a gente aproveita a oportunidade. Claro que não vai perder a oportunidade dessa. Mas puxar o assunto, querer impingir os outros, não, mas isso aqui não pode ser porque a doutrina espírita diz isso, daquilo outro, isso é complicado, porque olha só, essa pregação sistemática, às vezes, a ela costuma até faltar o conteúdo doutrinário. E fica só na superfície, fica só naquela coisa livresca. Pior ainda é quando tenta impor aos vizinhos, por essa pregação ali forçada, o convencimento. Faz isso não. Então, você, meu amigo, minha amiga, que está aí começando seus primeiros passos na divulgação da doutrina, tome cuidado para não virar um chato, falador demais, faladora demais, sem conteúdo. Certa vez eu vi uma palestrante muito querida, já mais experiente do que eu, até muito mais experiente do que eu, educadora, lá do Nordeste, ela dizendo assim, eu estou cansada de ver muita neurociência, muita física quântica, muita psicanálise nas tribunas espíritas. Cadê Jesus? Cadê Kardec? E eu concordo plenamente com essa nossa companheira divulgadora da doutrina espírita há mais tempo do que eu. Então é muito importante que a gente leve isso em conta, porque o Emmanuel está chamando a atenção. Mas voltando lá à ideia da candeia, tá? Voltando à ideia de que isso foi dito lá no Sermão do Monte, como é que fica? Hoje eu me permiti buscar duas fontes para entender o contexto. Eu fui buscar textos de duas fontes, no Evangelho de Mateus, que está lá no Sermão do Monte, esse texto que o Emmanuel pensou, e do Evangelho de Lucas. Fiz igualzinho Kardec, sem pensar igual, porque eu só fui lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo depois que eu já tinha pego aqui os textos que nós vamos estudar juntos, que estão no Evangelho, que estão no Novo Testamento. Mas é interessante a gente perceber detalhes das frases de Jesus, porque de vez em quando a gente acha que o principal é o que está dito acima e não é exatamente o que complementa. Então olha só como aparece essa ideia de acender a candeia, de pôr a candeia no lugar de destaque, a luz no lugar de destaque, no Evangelho de Mateus. Nem os que acendem uma candeia a põem debaixo do alqueire, que também é um cesto,
mas põe-na sobre o candeeiro, a fim de que ela dê luz a todos os que estão na casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Gente, não tem como desligar o versículo 15 do versículo 16. O Emmanuel pegou do 15. Né? O Kardec pega do 15. Mas olha o 16, como ele tem uma correlação importantíssima. Como é que a gente vai fazer essa luz ser percebida? Essa é a questão. O 15 diz exatamente o que a gente viu no texto do Emmanuel, a gente vê o que Kardec coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo, logo no começo do capítulo, mas é o 16 que dá razão de ser. Primeiro a gente volta a destacar ali, é claro, não tinha como, foi da mesma fonte, a luz é para os que estão dentro da casa. Para aqueles que já foram acolhidos na semelhança de ideias, de pensamentos, de sentimentos. Não são para os externos, não são para os que estão na rua, e aqui tendo simbolismo apenas de que rua é a divergência, é a separação dos conceitos, e casa é a convergência, é a união dos conceitos e de ideias. Não é a casa física, não é a rua física que a gente está comentando aqui, mas apenas chamando a atenção, sim, a luz é para os que estão dentro da casa. Ou para os que fazem o movimento de entrar na casa, porque isso também é a forma de acolher, e de vez em quando a gente não é nem muito acolhedor na doutrina espírita, né? Mas olha o que diz o versículo 16, gente. Assim brilha a vossa luz. E o mais importante, para que eles vejam as vossas boas obras. Ou seja, a luz, ela aparece através das obras. Se a gente não der exemplos, e aí de novo o título da palestra de hoje, né? Palavras convencem, exemplos arrastam. Palavras muito bonitas, discursos muito maravilhosos, sem o concomitante exemplo daquilo. Por exemplo, você fala de amor, de carinho, de gentileza no centro espírita, sai do centro, leva uma fechada no trânsito, desfecha um monte de palavrões sobre o outro motorista, tá o discurso descasado da vivência, não tá não? E esse é só um exemplo pitoresco e que costuma ser mais frequente do que a gente imagina. Então, qual é a proposta de Jesus? Não é botar a luz para fora, não é ligar um holofote na fachada da casa para iluminar a rua. É para iluminar a casa. Iluminar os que estão na casa, tá bom, gente? E aí, olha só que coisa interessante e como que isso é feito. Como que as pessoas percebem a luz que está em nós? Através das nossas boas obras. Através da nossa vivência, através dos nossos exemplos. E aí, ó, no Evangelho de Lucas, a gente ainda ganha mais. E como Kardec foi sábio, porque ele pegou essas duas fontes também e colocou lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Veja bem, ninguém, pois, acende uma candeia e a cobre com uma vasilha, ou a põe sobre um leito, põe-na assim sobre um candeeiro, para que vejam a luz os que entram. É um pouquinho diferente do texto de Mateus. Porque não há nada de oculto que não se manifestará, nem escondido que não seja conhecido, e venha a público. Aí vem alerta. Vede, pois, como ouvis, porque aquele que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que parece ter, ser-lhe-á tirado. Gente, isso aqui, no contexto da divulgação doutrinária, é riquíssimo. Primeiro, o texto de Lucas, ele diverge um tiquinho assim do texto de Mateus, sobre a finalidade de acender a candeia. Mateus diz para acender a candeia para os que estão dentro da casa. E o Lucas chama a atenção de que acender a candeia para os que entram, ou seja, para os que estão buscando. As pessoas têm que ser recebidas com luz, recebidas com a alegria que a doutrina, que o conhecimento traz para nós. Essa é a grande razão de ser da divulgação doutrinária do Espiritismo. Então, se a gente fica ali naquela coisa, não, é porque assim, assado, ou então senta ali, toma passe aqui, toma um número, vai fazer atendimento com outra pessoa, as pessoas não se sentem bem acolhidas. Então, os que entram, os que fazem o movimento de buscar a luz, de buscar a informação, precisam ser acolhidos com luz. E aí vem a frase que depois Kardec quer usar, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, não há nada oculto que não seja revelado. Cuidado com isso, e o próprio codificador depois vai falar a respeito disso. Cuidado que a gente não vai sair por aí revelando qualquer coisa para qualquer um que não tem capacidade de entender, porque a gente vai confundir mais do que esclarecer. Mas ele alerta agora para os ouvintes. Vê depois como ouvis, né? Porque aquele que tem, ser-lhe-á dado.
e aquele que não tem, até o que parece ter lhe será tirado. Gente, isso parece uma coisa injusta. Né? Ao rico se dá muito, ao pobre se tira? Não está falando de nada material aqui. Aqui se está falando de conhecimento, de valores, de ferramentas. Isso aqui faz a diferença entre o discursador e o realizador, entre a discursadora e a realizadora. Porque aquele que tem, faz, vivencia. Quando eu fiz curso de edição de vídeo, o meu professor, que era um curso online, mas era um professor muito bom, ele sempre dizia assim, olha, está aqui a tarefa, façam. Ora, você imagina um aluno daqueles menos dedicados, aí online o professor não vai corrigir mesmo, o curso já passou, ele não vai nem perceber que eu não fiz. Mas eu, Mateus, insistia sempre assim, olha, saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. E a pura verdade, eu falo isso para os meus alunos também. Ah, professor, eu sabia tudo, só não consegui fazer na prova. Então você não sabia nada. Porque saber e não fazer é a mesma coisa que não saber, não vai dar o mesmo resultado. Vai ser 0 na nota do mesmo jeito. Então eu fazia as tarefas. Tá? E essa é uma questão muito importante. Aquele que tem, faz. Aquele que realmente aprendeu, vivencia. E o que parece ter, que é o que faz muito discurso, não faz. E aí até o que parece ter acaba sendo tirado. Isso me faz lembrar muito, com pesar, mas muito dos chamados popstars da tribuna. São criaturas que passam verdadeiros cometas, né, pelo movimento espírita. Eu vou falar do nosso movimento. Pelo movimento espírita. Nossa, numa hora tá todo mundo chamando, todo mundo querendo convidar aquele palestrante, ele é novidade, ele fala bem, ele é brilhante, ele tem conhecimento. E de repente aquela pessoa some do circuito. Porque ela ficou só naquilo. Ela não associou o seu conteúdo, a sua vivência, a sua fala, o seu discurso com a sua prática. Então, até o que parece ter, que é conhecimento, deixa de fazer sentido. Deixa de ter razão de ser. Então, é muito sério que a gente observe aqui no conteúdo do Evangelho, isso aqui é ainda o texto do Novo Testamento, né? Então, é importante que a gente pense nisso. Por quê? Porque quando Kardec, agora me dá licença aqui, né, o Fonte Viva, deixa eu colocar a capinha do Evangelho segundo o Espiritismo, só por um pouquinho, só por um momentinho, para a gente poder entender que o Allan Kardec também foi fazer essa reflexão para nós e de maneira nenhuma ele sugeriu que a gente ponha um caixote na feira e fique falando do Livro dos Espíritos e fique falando da doutrina espírita lá na feira, não. Ao contrário. E nem que a gente pegue qualquer pessoa que chega ao centro espírita e coloque numa reunião mediúnica para a pessoa ver as manifestações dos espíritos. Ela não vai entender nada dali, bolhufas. Então ela vai acabar ficando mais confusa do que esclarecida. E lá no começo do capítulo 24, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que agora você já tem a capa aqui, o Kardec fala exatamente isso. Olha que texto sublime para a gente entender a metodologia de divulgação da doutrina de forma correta, dosada a cada um segundo a capacidade já adquirida. Vamos com Kardec. Jesus, né, Kardec está se referindo a Jesus, procedia, portanto, com o povo como se faz com crianças, cujas ideias ainda se não desenvolveram, porque questiona-se que Jesus fala que as coisas seriam esclarecidas, mas ele mesmo falava por parábolas. Começa por aí esse questionamento. Jesus diz que nada que está oculto ficará oculto. E ele fala de forma oculta, esconder o conhecimento, mas por quê? Aí o Kardec vai dizer, né? Ele fazia assim porque a gente age igual criança. Mas seguindo com Kardec. Desse modo, indica o verdadeiro sentido da sentença. Não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entrem a possam ver. É o texto de Lucas. Tal sentença não significa que se deva revelar inconsideradamente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir, porquanto há pessoas a quem uma luz, por demais viva, deslumbraria, sem as esclarecer. Então é muito interessante esse slide que está aqui, essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque se a gente ficar imaginando que tem que despejar todo o conhecimento e mostrar muita erudição, tem gente que adora falar a palavra difícil, né, jogar com erudição, conteúdo disso, conteúdo daquilo, e as pessoas que estão ali assistindo, sentadinhas no salão assistindo a palestra,
querem uma palavra de consolo para saber que o filho que ela viu morta dentro de um caixão não morreu, que continua amando, que continua vivo, que o problema, a perturbação, os pensamentos, né, de ideação, de autoextermínio, né, podem ser combatidos por alegria de viver. É isso que as pessoas querem, precisam. Então, cuidado com o excesso de erudição. Algumas vezes é cabível num grupo de estudos, num grupo reduzido em que as pessoas já estão ali mais amadurecidas, já conhecem um pouco mais, despeja erudição, despeja conhecimento, vai analisando linha por linha até da resposta da pergunta, da frase, do texto. Mas para o grande público, para esses que ainda poderiam ficar deslumbrados em vez de esclarecidos, a gente tem que dosar. E é isso que Jesus fez. E é isso que Kardec chama a atenção aqui. Então, cuidado. Muito discurso e lá no nível lá em cima, nem esclarecer vai. Pode até deslumbrar. Por isso que os tais popstar da tribuna passaram. Porque eles eram muito discurso, parecia rádio AM, né? Muito papo e pouco som, pouca realização, pouco trabalho, pouco efeito. Então é nesse sentido, divulgador e divulgadora da doutrina espírita, que vem esse clamor de hoje. Sejamos mais próximos do nosso público. Apresentemos aquilo que aquele público precisa dizer. Você aí, meu amigo, minha amiga, que foi convidado para fazer palestra em determinado lugar, se informe sobre o público, para quem você vai falar. São pessoas que já têm um nível mais profundo de conhecimento da doutrina? Ótimo, você pode ir mais profundo. São pessoas que estão iniciando, são muito jovens? Apresente de uma forma agradável, correta, sem achismos, apresente de uma forma correta, mas agradável e leve. Bem básica, bem elementar. Forme a base do conhecimento primeiro, para depois você acrescentar fileiras mais rebuscadas, mais refinadas de conhecimento. É isso que Kardec chama a atenção. Então, nada de pegar um indivíduo que não sabe nada de mediunidade e colocar na reunião mediúnica. Nada de ficar falando de física quântica na tribuna, na palestra pública, principalmente naquela palestra que logo depois vai ter o passe, o atendimento espiritual, porque são pessoas que estão carentes de afeto. São pessoas que estão carentes de acolhimento e não de física quântica, e não de psicanálise, e não de um monte de ideias lá em cima que podem ser muito úteis, que podem ser muito boas como ferramentas para a nossa própria evolução, mas que ali naquele momento elas não cabem. E aí a gente pode, dar licença Evangelho, voltar com Fonte Viva, né, e com o Emmanuel, para a gente poder perceber assim, afinal, o que ele quer com essa ideia de candeia viva? Está sugerindo, por acaso você imaginou que nessa nossa fala aqui de quase 40 minutos, o Emmanuel está querendo dizer que a gente não tem que fazer palestra? Que a gente não tem que fazer movimento espírita? Ao contrário, entendeu errado. Mas que a gente tem que fazer um movimento espírita que seja mesmo, movimento. Né? Que seja mesmo sair do lugar e não ficar só no discurso. Então o Emmanuel vai chamando a nossa atenção e aí vai aparecer o sentido da candeia para dentro de nós. Que a gente às vezes não percebe. A gente percebe a candeia como algo que produz luz. Luz para fora. Luz para iluminar os outros. Mas aí eu vou te perguntar junto com o Emmanuel, como é que a candeia produz luz? O que a candeia utiliza para produzir luz? Olha só o que ele nos diz. Em verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Sem a palavra, é quase impossível a distribuição do conhecimento. Sem o amparo irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. Então, presta atenção em que o Emmanuel não está dizendo de jeito nenhum que a gente tem que parar de fazer palestra. Que a gente tem que deixar de fazer aquele serviço assistencial mais generalizado, né, a distribuição da cesta básica, aquilo. Não está dizendo isso. Que isso é ponto de partida. Que isso é ferramenta necessária. Mas ele está chamando a atenção de que, assim, algo mais precisa acontecer. Não basta só as pessoas ouvirem discursos. Não basta só as pessoas entrarem numa fila, receber uma cesta básica e acabou-se. Tem que haver algo mais. Tem que haver uma proposta que mostre a aplicação do conhecimento na vida das pessoas. É aí que o Emmanuel entra, chamando a atenção para o simbolismo da candeia. Olha só, a assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além.
Atentemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. E ele prossegue: para nós, aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida. Nossa existência é a candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida do nosso egoísmo, da nossa vaidade ou da nossa limitação pessoal. Gente, é tanta informação que a gente fica pensando assim, vai caber numa palestra de quase 1 hora? Tem que caber. Né? Nessa playlist de palestra aqui, a palestra tem cerca de 1 hora, 50 minutos mais ou menos. Então, olha o que o Emmanuel chama a atenção no primeiro slide que está ali em cima. Essa proposta de Jesus da candeia, ela tem que ter esse sentido que assim, a candeia, para produzir luz, ela gasta o combustível que está dentro dela. Ó, você abastece a candeia com combustível, tá? Hoje em dia seria a lâmpada com eletricidade, mas você gasta a eletricidade que foi produzida lá na usina. Mas vamos fazer o símbolo da candeia porque fica mais próximo, mais material aqui para nós. Você bota o querosene, bota o combustível, bota às vezes até o álcool mesmo, embora a chama do álcool não seja muito luminosa, bota ali dentro da candeia, tem um pavio embebido nesse combustível, e aí o foguinho que vai queimando vai produzindo luz. Mas o que acontece à medida que a luz acontece? Que a luz é produzida? O combustível vai diminuindo de nível, vai se gastando. Então o interior da candeia se gasta para que o exterior apresente a luz. Isso é um chamado danado. Porque o Emmanuel vai fazer essa analogia. O que é esse combustível do ponto de vista da luz moral, da luz da divulgação, da luz da disseminação do bem? Aí ele chama atenção. Para nós aqui, é a possibilidade de trabalhar, é o recurso que a vida nos proporciona. Nós é que somos candeias vivas. A nossa existência precisa ser uma candeia viva, ou seja, nós precisamos nos gastar, vivenciar, para mostrar para os outros a luz que já está dentro de nós. Puxa vida, Maurício, é assim? Parece-me que é assim, pelo menos foi o jeito que eu entendi. Se você entendeu de um jeito diferente, pode comentar aí embaixo, pode questionar, pode apresentar a sua forma de ver. Vai ser bem-vinda se ela for bem honesta e se ela for gentil, generosa e nada de xingamentos, por favor, que aqui no canal nada de xingamentos vai passar nos comentários. Então a gente tem que estar bastante atento para isso. Tá? E aí o Emmanuel ainda chama atenção, ó, é um erro lamentável gastar nossas forças sem proveito para ninguém. Porque de vez em quando tem gente que sobe a tribuna só para receber o aplauso no final da palestra. Não está preocupado ou preocupada de se a mensagem tocou corações, de se a mensagem levantou o ânimo de quem estava desanimado. Gente, qual é o codinome, né, o segundo nome do Espiritismo? Não é o Consolador? A proposta da doutrina não é ser o Consolador prometido por Jesus? Então como é que a gente termina um trabalho espírita público e as pessoas não saem mais consoladas, não saem mais esperançosas? Elas precisam disso. Então, cada divulgador, cada palestrante, cada disseminador da doutrina espírita tem que ser, de alguma forma, um semeador de esperança. Pelo menos de esperança. Esperança não no sentido de esperar, mas no sentido de esperançar, como fala lá o Cortella, né? De ter aquela certeza de que algo melhor vai acontecer desde que eu faça acontecer. Então é muito importante que a gente entenda isso. E aí o Emmanuel ainda chama atenção. Por que a gente faz essa presepada toda? É verdade. Tem gente que sobe a tribuna para exibir erudição, para falar difícil, e as pessoas saem sem entender nada. Empolgadas, nossa, que palestrante profundo. Tão profundo que ninguém conseguiu nem ver o que era o conteúdo. O conteúdo ficou lá no fundo. E ficou só aquela erudição vazia, aquela casca de muito discurso, rádio AM de novo, né? Muito papo, pouco som, pouca ação. E é isso aqui. A proposta do Emmanuel é outra. A proposta da doutrina é outra. É que nós realmente nos permitamos gastar para divulgar o bem. Como gastar divulgando o bem? Aí lembra lá da Maria falando com Jesus no episódio de The Chosen. O José pegou a sua mão, meu filho, você ainda era pequenininho. Pegou a sua mão e foi manipulando as ferramentas e foi ajudando você a fazer. Deu exemplo. Fez para a gente ver como é que faz. E Jesus, em todos os seus ensinamentos, ele fez para a gente ver como é que faz. O ensinamento ficou forte,
O ensinamento ficou consolidado, o ensinamento chega até hoje, todas as vezes que alguém se desvia do ensinamento, você diz assim, isso aí não é Jesus? Isso pode ser a religião daquele fulano, daquela fulana, mas isso aí não é Jesus? Porque Jesus propôs outra coisa. Jesus jamais faria isso que aquela pessoa que diz religiosa ou que diz até seguidor de Jesus está fazendo. Então a gente percebe bem, foi pelos exemplos, foi pela forma de fazer. E aí o Emmanuel vai nos caminhando aqui, né, ou chamando a atenção, Maurício, está na hora de parar, senão daqui a pouco o pessoal está com sono. Pois é, o Emmanuel faz mais ou menos a mesma coisa. Ele chama a atenção para a gente pensar o seguinte, olha, coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Vou parar aqui. Parar aqui para a gente olhar esses dois pedacinhos. Então o Emmanuel diz assim, olha, vai a campo. Vai e coloca todas as suas possibilidades. Se você não tem aquela facilidade para falar com uma voz impostada, em público, mas consegue num grupo de estudos comentar bem uma página, uma mensagem, faça isso no grupo de estudos. Coloque as suas possibilidades a dispor dos outros. Porque de vez em quando a gente fica assim, eu não sei o suficiente nem para mim, não vou lá discutir. Vai, reunião de estudo em grupo rende muito mais em termos de assimilação do conteúdo do que as grandes palestras, que ficam ali generalistas demais. E aí, ó, ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre só para si. E Emmanuel chama mais atenção, ó. Cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se persevera na observância do amor universal. Ou seja, meu amigo, minha amiga, para divulgar o bem, tem que sair vivendo o amor universal. Tem que exercitar um pouquinho mais esse trem de se doar, esse trem de se colocar à disposição dos outros, porque senão a gente não consegue ser um bom divulgador. Vai ser um bom discursador, uma boa discursadora, mas divulgador da doutrina espírita não será. E a gente precisa ir além, bem além disso. Aí o Emmanuel vai chamar a nossa atenção assim, o que eu faço então? Paro de fazer palestra? Ou passo a fazer outro tipo de trabalho? Ou faço palestra e faço outro tipo de trabalho? O que você acha? Comenta aí para baixo para mim. Você acha que para ser um bom divulgador, como o Emmanuel está propondo aqui com exemplos, tem que parar de ir para a tribuna? Ou você tem que pensar assim, já que eu vou para a tribuna falar isso, é melhor eu começar a fazer. Aliás, tem uma passagem muito interessante a respeito de Mohandas Karamchand Gandhi, deixa eu botar a carinha dele aqui para nós, né? Em que uma mãe procurou por ele, tinha um filho que criança, e diabetes em criança é muito grave, assim, Gandhi, diga ao meu filho que ele não pode comer doces, que ele não pode comer açúcar porque ele é diabético. E o Mohandas disse assim, volte daqui a um mês. Ela não gostou muito da ideia, mas obedeceu, né? Ele era realmente uma criatura muito respeitada. E aí foi, passou um mês, ela volta com a criança, ele olha para a criança e diz assim, pare de comer doce porque faz mal. E ela ficou brava. Mas por que você não disse isso no mês passado? Porque no mês passado eu comia doces. Agora eu não como mais. Então eu tenho autoridade para dizer para ele. É isso que está sendo colocado aqui. É isso que o Emmanuel vai propor para nós. Olha só. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insista com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis. Mas não ouvides ou não esqueça que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo da tua boa vontade, na renúncia e no sacrifício. E a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Não tem ali o brilhe a vossa luz, que está lá no finalzinho, no versículo 16 lá do Evangelho de Mateus, para que as pessoas vejam as nossas boas obras, ele aparece aqui de novo nesses dois slides. Tá? O Emmanuel não diz que a gente tem que parar de fazer a divulgação oral, mas que essa divulgação oral precisa ser associada com a vivência, que a autoridade da nossa fala vai estar baseada, vai estar calcada no exemplo que a gente dê. Então, transforma as energias em bondade e compreensão, ou seja, vive o ensinamento.
E a gente tem que pensar, mas eu ainda não vivo, então eu tenho que parar de falar? Não. Tem que se esforçar mais para viver. Ah, mas eu vou parar de divulgar enquanto eu não fizer isso. Eu até tentei uma vez. Eu estava com uma dificuldade enorme, mas imensa, né, de realizar um passo evolutivo, que é o do perdão. Gente, como é difícil a gente, mesmo achando que já está bom, não ser bom e reconhecer que ainda tem orgulho suficiente para não perdoar o outro que magoou a gente. Então estava difícil. E aí a ideia era assim, nossa, eu não posso falar de perdão. Aí eu parei de fazer palestra sobre perdão. Parei de falar sobre perdão naquele momento em que eu estava me sentindo triste, magoado com uma determinada pessoa, e muito próxima. Até que o benfeitor espiritual apareceu assim, olha, se você não resolver o problema com essa pessoa, nós não vamos mais te inspirar. Tem que ser às vezes na pancada, né? De vez em quando a gente pensa assim, meu Deus do céu, é um guia ou é um feitor? Mas é para o nosso bem. Mas assim, se você não resolver o problema, nós não vamos mais te acompanhar, te inspirar. Então, para não ficar sem o amparo na palestra, eu fui lá e fiz as pazes com a pessoa que tinha me ferido, que tinha me magoado. Tá? Então, a gente tem que fazer isso, transformar a nossa energia em bondade, em compreensão. E aí como? Ó, gastando. Gastando o quê? Óleo? Não, óleo não. Não é o óleo da candeia, mas é a nossa energia interna. É o óleo da boa vontade, é o óleo da renúncia, é o óleo do sacrifício. Sacrifício aqui não no sentido da autoflagelação, mas do ofício sagrado. E aí só assim, só com muitos exemplos, só com muita realização do conteúdo que nós temos, aí a gente vai dar autoridade à palestra que faz, seja nacional ou internacional, vai ter autoridade à nossa palestra, vai ter autoridade à nossa fala. Assim como o Gandhi precisou de 1 mês para dizer para o menino não comer doce, a gente precisa perdoar para poder falar sobre perdão, a gente precisa ser mais manso para falar sobre mansuetude, mas enquanto não consegue, vai treinando. Vai treinando e vai falando. Quando, e essa é a questão, a força do discurso vai ser maior quando ela estiver associada à prática. Enquanto ela não tiver, as palavras convencem, podem convencer outras pessoas que, olha só, podem até ir à nossa frente, podem progredir na nossa frente, porque elas vão colocar em prática aquilo que a gente ainda não coloca. Depois as nossas condições espirituais se invertem lá no mundo espiritual, né? Quem nos ouvia está numa condição melhor do que a nossa, porque a gente só falava e não praticava. E o outro que ouvia, praticava. Então, para quê? Para que brilhe a nossa luz. Então, vai dar autoridade à nossa fala o exemplo que a gente dê daquilo que está falando. Vai ser assim que nós vamos ser melhores divulgadores da doutrina espírita. Vai ser assim que, como eu costumava dizer, nós vamos ser livros vivos, onde as pessoas vão poder ler o Consolador prometido por Jesus, onde as pessoas vão poder ler a mensagem do Evangelho. E olha que eu não tenho nenhuma criatividade, eu não posso nem buscar patente dessa frase, porque ela não é minha. Na verdade, num outro contexto, ela é atribuída ao Poverello de Assis, ao querido Francisco de Assis. Lá no século XIII, ele já dizia para os seus discípulos, a gente vai botar até uma figurinha aqui para ficar mais bonitinho, ele dizia para os seus discípulos, para os seus seguidores, vão, pregue o Evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Ou seja, vivencie o Evangelho, para que aí o discurso tenha realmente o respaldo, o conteúdo que o faça acatado. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós terminamos do jeito que começamos. As palavras podem convencer, podem até fazer que as pessoas vivenciem aquilo que a gente ainda não vivencia e fala, mas só os nossos exemplos vão dar autoridade verdadeira aos ensinos que nós fazemos. Então eu espero que essa reflexão tenha dado um quentinho no seu coração. Me perdoe se ela pode ter soado para alguns como uma chamada de atenção, eu não tenho autoridade para isso. Mas é uma reflexão que o Emmanuel faz. É um pedido que nós temos de Francisco, que já tem aí quase 1000 anos, e que nós ainda talvez não consigamos colocar em prática, e cabe a nós viver mais os ensinamentos que divulgamos, sermos livros vivos do amor, da alegria e da paz que o Evangelho nos proporciona.
que a doutrina espírita nos aclara para que nós possamos perceber com melhor. Então, meu amigo, minha amiga, um grande abraço para vocês. Muito, muito obrigado pela atenção. Muita paz no seu coração.